Fala pessoal, um excelente dia a todo mundo que acompanha o ICL Notícias nessa manhã do dia 25 de janeiro de 2023. São 8 horas e 2 minutos. A gente está começando mais uma edição do ICL Notícias, hoje nesse formato de live, porque aqui em São Paulo, onde fica a sede do Instituto Conhecimento Liberta, do ICL, é feriado, o aniversário da cidade. Então a gente vai falar um pouquinho já sobre o aniversário de São Paulo já, e por que a gente está aqui hoje nesse formato de live. A gente vai ter muitos convidados importantes no programa de hoje, o elenco estelar de sempre do ICL Notícias, o Eduardo Moreira, o Chico Sá, o Jamil Chad, o Juca Kfouri. Vou trazer um pouco sobre os temas que a gente vai conversar, mas antes disso, eu vou trazer uma pessoa que está no aeroporto de Buenos Aires para falar comigo, a jornalista Silvia Colombo, que vai falar com a gente sobre a visita do presidente Lula na Argentina. A Silvia está indo da Argentina para Montevidéu para acompanhar a sequência dessa primeira viagem internacional do presidente Lula da Argentina para falar agora para falar com o presidente do Uruguai, o Lacalle Pou. Silvia, bom dia. Estou esperando minha bandeira do Messi e agora também um pote de doce de leite do Uruguai que você vai para lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa viagem do presidente Lula agora saindo da Argentina, a expectativa dele indo para o Uruguai. Bom dia, Silvia. Bom dia, William. Sim, a bandeira do Messi com o Maradona está guardada. E, bom, doce de leite precisa racionar um pouco, porque a quantidade de gente que pede, né, tem essa disputa de doce de leite do Uruguai é melhor que o da Argentina. Enfim, todo mundo compra e disputa esse doce de leite. Não sei se vai dar tempo para o presidente Lula desfrutar o doce de leite uruguaio, mas ele está indo para lá para tentar tratar de um assunto um pouco mais sério, que é a continuidade do Uruguai no Mercosul. Aqui na Argentina, os temas foram muito consensuais, porque o encontro foi com o Alberto Fernandes, com quem ele é relativamente alinhado ideologicamente. A ideia era de relançar esse bloco de países de esquerda, com o Brasil à frente, junto com a cúpula da CELAC. Tudo isso foi bastante positivo e relativamente fácil para o presidente Lula. Já no Uruguai, o ambiente é um pouco mais crispado, eu diria assim, um pouco mais friccionado, porque o presidente do Uruguai está tentando fazer com que o Mercosul seja um bloco mais flexível, ou seja, que cada país possa fazer tratados por fora do bloco. Algo que pode parecer muito técnico, mas que é uma das leis pétreas do Mercosul, né? E a posição do Brasil é que isso não é possível, né? Ontem à noite a gente conversou com o assessor Celso Amorim e ele disse que essas são leis do Mercosul. Então, o presidente Lula vai tá indo para lá para tentar amenizar um pouco a posição do presidente Lacalle Pou, que é um presidente de centro-direita, e depois desse encontro, que pode vir a ser um pouco tenso, Lula vai se encontrar com o seu amigo de décadas de luta política aí, Pepe Mujica, na chácara onde ele vive, lá aí nas afueiras de Montevidéu. É uma visita de um dia e depois disso ele retorna a Brasília. A gente tem o presidente Lula em sua primeira viagem oficial como presidente da República, né, nesse terceiro mandato, visitando dois países, um de um aliado ideológico e de um outro país que não tem um alinhamento ideológico, né, com o Lacalle Pou, que é de centro-direita. Isso demonstra que o presidente Lula parece ter entendido, né, a importância de retomar esses laços com todos os atores políticos da região, né, Silvia? Sim, eu acho que não vai faltar cordialidade, institucionalidade na visita de hoje. É só que realmente fica claro que há uma diferença. Ontem, no final da reunião da CELAC, e todos os outros países da região que são de esquerda, para que, por favor, evitem fazer com que os blocos de integração regionais fiquem muito ideológicos, né? Que sejam muito de uma só bandeira, que aceitem que a democracia é também da direita. Então foi tudo um pouco assim, demarcando o território, porém com cordialidade, né? Então eu acho que a visita de hoje também vai nesse tom, e depois vai ser uma coisa mais festiva, né? A oposição uruguaia, que é de esquerda, que é a Frente Ampla, o partido do Mujica, do Tabaré Vázquez, também vai tentar entrar na foto com o Lula, né? Tem um evento na prefeitura, a prefeita de Buenos Aires, de Montevidéu, é do Frente Ampla, e depois disso a visita ao Mujica. Então, no Uruguai ele vai visitar os dois lados, né? Aqui na Argentina ficou só com o time dele, não houve visitas ao pessoal da oposição.
Eu vou liberar a Silvia, como vocês estão vendo, a Silvia está no aeroporto de Buenos Aires, a fila de embarque já está sendo montada lá para ela ir para Montevidéu. Silvia, eu vou te agradecer. A Silvia volta para a gente depois do outro lado do Rio da Prata, falando de Montevidéu para a gente sobre a continuidade dessa primeira viagem oficial do presidente Lula como presidente nesse terceiro mandato. Silvia, obrigada, boa viagem para você, a gente já conversa. Obrigada, William. Bom dia para todos. Até mais. Eu trouxe a Silvia rapidinho, gente, agradecendo aqui os comentários de todo mundo que está assistindo. Ana Maria Balardim, o meu amigo Gerd Klotz, lá de Itajaí, um beijo para você, Gerd. A Zoe Bittencourt, falando de São José, Santa Catarina. O Ariel Del Ângelo, Maria Félix Almeida, Silvia Camargo, todo mundo que está aqui acompanhando o ICL Notícias, agradecendo a todos e todas. Lembrando, deixem o like no vídeo, né? Deixem o seu comentário também, ajuda a gente aqui para que o ICL Notícias chegue a mais gente. Como eu falei no começo, hoje a gente não está no estúdio, porque a gente tem o aniversário de São Paulo. Hoje é a cidade de São Paulo, a minha São Paulo que eu levo tatuada no corpo, dá para ver aqui o mapinha de São Paulo, é a cidade que eu amo, completa mais um aniversário. A gente vai mostrar, antes de chamar o nosso próximo convidado, umas imagens de designers gráficos que fizeram umas montagens, uns designers super legais sobre a cidade de São Paulo, os designers Jean Rosa e Mari Poleto, do BK Dot Design, fizeram umas imagens super criativas da cidade de São Paulo. Aí a gente está vendo a Estação Júlio Prestes, o Shopping Center 3 na Avenida Paulista. Aí a gente está vendo o Edifício Itália, na região central de São Paulo, tem um restaurante na parte de cima do Terraço Itália, muito tradicional na cidade. O MASP, o edifício do MASP, também na Avenida Paulista. Então, aí a gente está vendo... aí está o edifício Martinelli, aqui no lado direito de vocês, e lá embaixo o antigo prédio do Banespa, a gente chamava de Banespão, hoje é o Torre Santander, o prédio foi comprado pela Santander. Aí está o Copan, o prédio icônico aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente tem algumas imagens para falar sobre esse aniversário da cidade de São Paulo. Parabéns para São Paulo, para todos os paulistanos que acompanham aqui o ICL Notícias, para os paulistanos que estão morando em outros lugares do Brasil, mas que amam a cidade de São Paulo. Então, parabéns para todos nós aqui de São Paulo. E assim a gente segue o nosso ICL Notícias. Vamos chamar o nosso segundo convidado, né? A gente teve que fazer uma participação rapidinha da Silvia para poder embarcar de Buenos Aires para Montevidéu. Vamos chamar Chico Sá. Bom dia, Chico. Cadê o Chico? Bom dia, William. Que bacana estar aqui contigo nesse quase feriado. Viva São Paulo! Viva São Paulo! São Paulo que a gente escolheu morar. São Paulo que muitos... eu não sou nordestino, né? Eu morei muito tempo lá no Nordeste. O Chico, um nordestino radicado também, que é uma cidade que abriga todo o Brasil, mas em especial a comunidade nordestina aqui na cidade de São Paulo é muito grande, os nordestinos que ajudaram e ajudam a construir essa cidade todos os dias, né, Chico? Exatamente. Minha família, para você ter ideia, está aqui desde 68, 69, vindo ali, e outra leva veio para trabalhar ali no começo do boom da indústria automobilística do ABC. Então, estamos aqui há muito tempo e só tenho a agradecer. Como diz minha mãe, lá em casa é proibido falar mal de São Paulo, porque ela agradece muito o que São Paulo deu à família, então é proibido falar mal de São Paulo no almoço lá de casa. Então, eu fico com o mantra de Dona Maria do Socorro. Chico, vamos já falar um pouco sobre essa visita do presidente Lula na Argentina. A gente começou a falar com a Silvia sobre esse tema, mas eu vou expandir agora um pouco esse assunto do presidente Lula na Argentina. Um dos assuntos que mais chamou a atenção foi essa citação sobre essa tentação autoritária, né? O presidente Lula disse no discurso dele na cúpula da CELAC, o Brasil volta a participar da CELAC. A CELAC é a cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC e nessa sétima cúpula marcou o retorno do Brasil a essa comunidade latino-americana. O presidente Lula disse que tentações autoritárias desafiam a democracia.
eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, que não parece ser um desafio só brasileiro. Ontem, no discurso também, o presidente Alberto Fernandes falou sobre essa tentação autoritária, né, que ronda os países latino-americanos. É um desafio fazer com que essa tentação seja extirpada, né, Chico? É uma tentação que ronda para valer, né? A gente está falando isso há pouco mais, não tem nem 15 dias de uma tentativa de fato golpista. Então, é uma América Latina que volta a ter uma esquerda predominante, pelo menos nas urnas, né, William? Nas urnas a esquerda está predominando. Mas como são eleições muito apertadas, o que você tem na sequência, nesses mandatos, você tem uma extrema-direita muito forte, com uma reação muito forte, com capacidade de destruir os mandatos. Então, é preciso ficar realmente muito atento, mas o caminho é esse. O caminho é o Brasil voltar, no caso do nosso país, o Brasil voltar a falar inicialmente para a América Latina, para o Caribe, o Brasil voltar a falar para o mundo. Isso fortalecem os blocos, fortalece a ideia de um país, de um Brasil protagonista que falava com o mundo inteiro. E isso eu acho que a gente tem o grande assunto para isso será a questão da Amazônia, né? Uma Amazônia que não é só uma de médio prazo, é uma Amazônia com questões urgentes, com questões... Você pega agora essa tragédia, no caso dos Yanomamis, essa questão indígena, que é uma questão mais do que urgente, e é também uma questão do mundo. Então, a democracia vai ser fortalecida também nessas questões. Então, o segredo é esse, é pular, como o Lula está fazendo agora, da Argentina e para o Uruguai, onde ele não tem um cenário de um presidente de esquerda, temos um presidente mais conservador, mas é conversar. Eu duvido que o Uruguai não seja a favor da democracia. Então, há diferenças enormes de uma direita do Uruguai em relação à extrema-direita brasileira. Então, o Lula está fazendo o jogo mais correto possível, é fortalecer a democracia nesse momento para evitar um novo 8 de janeiro. A gente tem alguns temas que são circulares, né, Chico? Eles sempre retornam. Com o presidente Lula de volta ao poder, ontem perguntaram para ele sobre a Venezuela e sobre Cuba, né? Que são dois países que não vivem democracias plenas. E o presidente Lula acho que saiu bem falando sobre isso, dizendo que ele acredita na autodeterminação dos povos e que eles devem resolver os seus assuntos internos, né? Mas que o Brasil precisa se relacionar com todos os países. Ontem no estúdio, inclusive, o próprio Leandro Demore, nosso querido apresentador aqui do CL também, falou que o Brasil, por exemplo, se relaciona com a Arábia Saudita, que assassinou o Jamal Khashoggi, o jornalista saudita lá na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, e o Brasil continua se relacionando com a Arábia Saudita sem nenhum problema. Essa visita, primeiro para a Argentina, um país que hoje tem um governo muito alinhado com o governo do presidente Lula, né, com o Alberto Fernandes, com a vice Cristina Kirchner, depois uma visita ao Lacalle Pou, que é um presidente de centro-direita. Isso mostra que o presidente Lula tem essa disposição de conversar com todo mundo novamente, né, Chico? Que não era feito por Jair Bolsonaro. Bolsonaro tornou a política externa do Brasil muito ideológica, né? Sim, e o Bolsonaro o que fazia era aquele clichêzão, aquela coisa ridícula de falar mal da Venezuela, de Cuba, sem qualquer entendimento diplomático disso. O que é que significa? Eu não vou morrer de amores por Cuba e Venezuela e viver lá em Caracas todo dia, mas eu tenho que manter uma excelente relação com a Venezuela, com Cuba, respeitando suas condições internas. O Lula é muito feliz quando ele cita o próprio exemplo da Ucrânia, o respeito máximo à soberania ucraniana.
É engraçado que quando fala na Ucrânia, todo mundo aplaude e acha legal, mas quando transfere o mesmo raciocínio para a Venezuela e para Cuba, todo mundo cai fora. Então, a extrema-direita fica tentando tirar algum proveito no discurso de Lula, que não deixa de apenas um discurso de Itamaraty, isso é um discurso diplomático. Isso sequer tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita. É obedecer o roteiro de diplomacia dos países. E a relação à Venezuela, à Ucrânia, a qualquer país do mundo. Existe uma entidade brasileira muito respeitada no mundo inteiro, no que pese os últimos 4 anos, que chama Itamaraty. É lá que são feitas as relações exteriores, e o Brasil tem que fazer essa política grande falando para o mundo. Não essa política do carluxo, do cartão corporativo, de ficar... Sabe, não essa politicazinha dessa gastança errada aqui no Brasil. Estou falando isso porque, para passar ali de leve num tema que hoje eu vi agora na capa do UOL, foi revelado que o Carluxo montou escritórios com cartões corporativos, ele montou verdadeiros bunkers, montou gabinetes de ódio onde ele viajava com dinheiro do cartão corporativo. Então, essa é uma política errada, tacanha, provinciana, sabe, de um vereador do Rio que fica fazendo política para o presidente da República. Mas falar com o mundo, restabelecer uma política forte com a América Latina, com o Caribe, incluindo todo mundo, com a Argentina, com Venezuela, com Colômbia, com Bolívia, com o Chile. Isso é política externa. Chico, você falou sobre o 8 de janeiro, né, os atentados terroristas em Brasília. A gente tem uma outra notícia que também a gente recebeu ontem sobre a AGU, a Advocacia Geral da União, pedindo bloqueio dos bens de 40 envolvidos nos ataques golpistas, terroristas em Brasília. Esse pedido foi feito ontem, né, na ação que está sob sigilo, a gente não tem detalhes sobre a ação. O núcleo jurídico do governo Lula alega que o valor a ser bloqueado é cerca de 18,5 milhões de reais, que vai ser utilizado para pagar os danos causados pelos terroristas. Nada mais justo do que essas pessoas pagarem pelos danos. Parte dos danos são danos imateriais, né? São coisas que a gente não vai conseguir recuperar mais. Mas o que for recuperável é mais do que justo que essas pessoas paguem, né, Chico? Perfeito, até porque, William, a gente viu a lista dessas pessoas, são pessoas com muito dinheiro, tem muita gente endinheirada, tem muita gente de latifundiário, proprietário de grandes fazendas, de grandes frigoríficos, tem que sentir ali onde eu acho que dói mais essas pessoas, talvez doa mais do que uma prisão, porque uma prisão vem depois um habeas corpus, acaba daqui a 1 mês, 2 meses, se livram, porque o rito da lei tem que ser mesmo obedecido. O que vai doer é isso, eu acho que tem que buscar no cofre ali, buscar no bolso, e essas pessoas têm que saber o que significa financiar ato terrorista. Isso tem que ficar muito evidente para que elas não repitam, para que elas não caiam de novo numa tentação, já que a gente abriu hoje a live falando nas tentações golpistas, que caiam de novo nas tentações golpistas da América Latina. Vai aparecer uma tentação dessa a cada semana. A cada semana que for citada a palavra Venezuela ou Cuba, vai aparecer uma tentação golpista dessa, quicando na área dos fazendeiros, do pessoal do agro, do pessoal dos frigoríficos, de muitos endinheirados do Brasil. Para que eles fiquem espertos e não caiam de novo nessa tentação, a punição tem que ser no bolso também. Tem que custar muito caro. Poxa, aquela patifaria, aquela quebra-quebra, dói na alma aquele quebra-quebra dos objetos de arte dos palácios, aí incluindo o Senado, o STF e o Palácio do Planalto. Aquilo dói para qualquer brasileiro, sabe? Então tem que ser por aí, William. O castigo também tem que ser financeiro, tem que ser... Acho que travou um pouquinho a câmera do Chico. Vamos ver se o sinal do Chico restabelece certinho.
Opa! Enquanto isso continua. Pronto, agora voltou. Estou por aqui. Seu sinal tinha travado, Claudinho. Voltou. Seu sinal deu uma travadinha. Ih, rapaz. Chico, deixa eu... Não, mas agora está de volta certinho. Deixa eu aproveitar, Chico, Pronto, agora está ouvindo? Tá tranquilo. Estou ouvindo continuar... bem. Tá ótimo. Só para a gente continuar nesse assunto dos militares, acho que a gente tem falado bastante sobre isso aqui. Ontem, uma outra declaração importante, o José Múcio, o ministro da Defesa, afirmou que o comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva, pediu um crédito de confiança ao presidente Lula. O general Paiva assumiu o posto depois que o presidente Lula demitiu Júlio César Arruda no último sábado, e ele também solicitou uma autorização para tomar a frente no caso a envolver o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo de uma investigação da Polícia Federal, né? Uma das gotas d'água para que o ex-comandante do Exército fosse demitido passou pelo Arruda ter deixado o comando do Exército pelo Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Jair Bolsonaro durante o seu mandato, né? Ainda em maio de 2022, com Bolsonaro, Cid foi escolhido para o primeiro comando de ações, para o primeiro batalhão de ações e comandos, uma unidade especial do Exército, mas só ia assumir essa função em fevereiro deste ano, dado o alinhamento do ajudante de ordens com o ex-presidente. O Planalto já havia indicado que esperava que Arruda anulasse essa nomeação. Chico, a gente tem o Código Militar de 1941, que sofreu muitas mudanças no governo Temer, em 2017. Uma mudança mais radical ainda é ser bem-vinda para que os militares eles entendessem o papel deles, né, nessa democracia constitucional que a gente tem. Você já citou, inclusive, casos de delegados punidos por crimes da ditadura. Acho que é preciso fazer uma reforma nesse processo para que a gente tenha as Forças Armadas novamente encaixadas no seu papel constitucional, né, Chico? Isso seria fundamental, viu, William? Mas antes de mexer com qualquer... com regulamentos internos, com código, antes disso, que demora um pouco, eu acho que tem uma coisa muito simples, que é os militares voltarem a obedecer uma coisa que vale para qualquer período da história do Brasil, o regulamento interno, que militar não pode ficar fazendo política aí na janela todo dia, sabe? Militar não pode ficar visitando manifestação à torta e à direito. Militar não pode fazer política partidária como eles fizeram o tempo inteiro agora. Então, tirar os militares da cena, do cenário de política partidária. Sabe? Militar não pertence a Lula, nem a Bolsonaro, nem a FHC, nem ao Temer, nem a Dilma. Sabe? Militar tem um papel muito bem definido na Constituição, que é a defesa do país. A gente falou agora na Amazônia, o que tem de coisa, de tarefas para os militares fazerem na Amazônia é um absurdo. Pega o caso dos Yanomamis, eles agora estão fazendo o que devem fazer, que é levar alimentos, colocar a FAB a serviço desses indígenas que estão em condições deploráveis, colocar a FAB montando um hospital de campanha na Amazônia, colocar a FAB no papel excelente. Eles fazem muito bem, porque eles conhecem muito bem a Amazônia. Tem o que os militares fazerem para o bem do país na Amazônia, da maneira mais patriótica do mundo, que é protegendo indígenas, protegendo o solo contra os garimpos. Então, existem tarefas muito bem definidas para os militares. E eu acho que chegou a hora de uma relação técnica nesse sentido. Eu acho que tem outra coisa que vai ajudar o Lula também, que é o orçamento. O orçamento para o Ministério da Defesa, por incrível que pareça, vai crescer agora no governo Lula. Ele cresce, ele aumenta 6%. Vai para 8,66 bilhões assim, do orçamento com gastos, assim, orçamento para investir em caças, em submarinos, dar estrutura às Forças Armadas. Não investir em
Viagra, naquela patifaria toda que a gente viu das farras das Forças Armadas na era Bolsonaro. Porque, óbvio que o Bolsonaro protegeu, deu muitas mamatas, muitos benefícios para os militares, mas foi sem planejamento algum, não foi pensando em defesa da Amazônia, pensando em novos aviões para a FAB, foi pensando no sentido de mordomia. Você viu aquele pacote que o TCU está investigando até hoje? Você tem Viagra, cirurgias absurdas, você tem uma patifaria de gastos com bebidas, camarão, era mais voltado para a área de mordomia aos militares, do que para planejamento estratégico. Então, tem como você investir nas Forças Armadas, mas pensando no país, pensando em valorizar os militares, pensando em valorizar o trabalho deles na Amazônia, pensando em valorizar o trabalho importante que eles fazem no Nordeste, ainda hoje em áreas que ainda tem que, infelizmente, existir o carro-pipa, é o Exército que comanda. Então, há muito que os militares fazerem para o bem do país, não no pensamento bolsonarista, sabe, de farra militar, pensando apenas no aspecto de mordomia. Deixa eu trazer mais alguém aqui para o nosso papo, Chico, para começar a falar também sobre o Exército e também sobre economia. Eduardo Moreira, bom dia, Edu. Feliz aniversário de São Paulo. O Edu já está muito paulistano, viu, gente? É os cariocas mais paulistanos que eu conheço hoje. Bom dia, Edu. Prazer estar com você aqui na manhã dessa quarta-feira. O seu áudio está fechado, Edu. Opa. Bom dia, William. Bom dia, Chico. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu estou quase virando meio sangue, né? Eu teve uma época que eu criava cavalo, aí tem o quarto de sangue, tem o meio sangue, tem o puro sangue, né? Tem até aquela história, puro sangue inglês, etc. Hoje eu sou meio sangue paulista, meio sangue carioca. Metade da vida aqui, metade da vida lá. Mas não tem jeito, William. Eu entro no táxi aqui, ainda tem uma turma aqui que olha para mim e fala assim, e aí, tá gostando de São Paulo? Como é que tá a primeira visita? Não. Sotaque carioca não nega, né, Edu? Deixa eu puxar aqui mais um tema para a gente, e aí aproveitar para o Edu comentar também sobre esse papel do Exército na nossa democracia, sobre a exoneração do coronel Paulo Jorge Fernando da Hora, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, que deve ser exonerado até a próxima sexta-feira, dia 27. A decisão foi tomada ontem, durante uma reunião do alto comando do Exército sobre a chefia do novo comandante da Força, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, segundo a apuração feita pela CNN. Essa decisão foi tomada, mas um nome ainda não foi escolhido para substituir o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. Que papel a gente precisa entender novamente do Exército nessa democracia, né, Edu? A gente teve durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve o Exército tomando um protagonismo que não lhe é de direito, que a gente não via desde a época da ditadura militar. Você acha que esse freio de arrumação que o presidente Lula parece estar dando, especialmente com algumas substituições, vai colocar o Exército de volta nesse lugar? Vamos lá. Eu acho que é uma primeira mudança, eu acho que é um ajuste. Talvez até freio de arrumação seja muito forte. Eu acho que é um ajuste. Vamos lembrar que, tirando aquela fala, né, desse novo comandante, do comandante Tomás Paiva, se não me engano o nome dele, né? Tirando aquela fala que parece até ensaiada, né, 2 dias antes ali dele ser indicado como novo comandante do Exército, não teve ainda nenhuma manifestação pública das Forças Armadas, né, e principalmente do Exército, em relação ao dia 8 de janeiro, sequer, William, em relação às eleições. Sequer em relação às eleições. Vamos lembrar que a última fala oficial, o último comunicado oficial do Exército em relação às eleições foi, olha só, não dá para confirmar que teve fraude, mas não dá também que não teve, né?
Então, quando a gente diz que freio de arrumação, eu não vejo assim. Está dando uma ajustada para mostrar comando, né? Para mostrar a hierarquia, mas, na minha opinião, muito de leve, muito de leve. Talvez seja o único jeito de fazer agora. Talvez seja dado ao ponto que as Forças Armadas chegaram em termos de poder ou de percepção de poder, que também tem isso, né? Acho que era o Demore que estava falando essa semana no programa. Às vezes a gente tem, e essa é uma das principais armas que existem quando a gente está falando de poder, né? Instituições, pessoas que são muito mais ameaça, né, no imaginário do que um perigo de fato. Me parece que as nossas Forças Armadas elas se encaixam bem nessa categorização, né? Ou seja, as pessoas têm muito esse medo, a gente ainda tutelado, não tem como dizer que não. Já falei várias vezes aqui, o Brasil parou, por exemplo, para receber o relatório das Forças Armadas das eleições para saber se teve fraude ou não. Olha que loucura, né? Todo mundo já tinha avaliado, gente do mundo inteiro estava aqui no Brasil para poder monitorar nossas eleições. A gente tem o TSE também com vários técnicos fiscais e etc. Mas todo mundo parou para ver ali o que as Forças Armadas iam dizer. E zero de expertise nisso. É como se a gente chegasse, por exemplo, e aí, Chico, vou fazer até uma brincadeira que pode parecer que não tem nada a ver, mas é de propósito, como a gente chegasse e falasse assim, vai ter desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, agora no Carnaval. Então é o seguinte, vai ter ali os jurados, eles vão votar, mas, cara, nem comemora, porque enquanto as Forças Armadas não assistirem o desfile, entendeu? Não derem a nota deles e a gente não bater a nota deles com a nota dos jurados, não dá para saber se foi a Portela, a Mangueira, a Beija-Flor que ganhou. Aí você vai falar, mas calma aí, o que esses caras entendem de desfile de escola de samba? Não, mas eles que decidem, eles que têm o poder de decidir, e isso que é tutela, né? É só um exemplo assim, escrachado e caricato mesmo, para mostrar como, enfim, o que é uma tutela. O que é uma tutela. Eu acho que esse comandante que entrou, ele também está fazendo ajustes, até porque não acho que dê para fazer esse freio de arrumação, essa mudança paradigmática, essa mudança estrutural, mas está fazendo ajustes, né? O Cid, lá, o ajudante de ordens, deixou de assumir o comando, mas veja que deixou de assumir o comando para poder novamente pleitear isso no biênio 2025-26 ou até em 2024. A decisão foi tomada, e dizem, né, as matérias que falam sobre o tema, a decisão foi tomada com generalato, com alto comando, né? Tudo que está sendo feito agora, eu tenho a impressão que está sendo feito ali de comum acordo com o alto comando, que percebeu que precisa ser feito aí uma arrumada na casa, um ajuste, porque o que aconteceu nos últimos meses foi muito ruim até para as Forças Armadas, né? Até para as Forças Armadas. Mas quando você me pergunta o seguinte, então estamos agora caminhando a largos passos para uma situação onde o militar vai cumprir somente o papel dele constitucional, vai obedecer absolutamente ali a cadeia de comando sem questionar, vamos ter umas Forças Armadas profissionais e livres dessa ideologia política que contaminou o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, etc. Eu não acho que estamos caminhando a passos largos para isso, não. Mas desviamos daquela direção catastrófica e desastrosa. É um pouco a minha visão. Chico, a demissão do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que impediu a prisão dos golpistas no Palácio do Planalto, é um pouco nesse sentido que o Edu comentou, né? Aí você tem esses casos totalmente fora da curva, você tem militares num papel, a gente falou agora de regulamento,
longe de qualquer ideia de regulamento técnico das Forças Armadas. Aí o cara está numa intervenção direta, ele está fazendo política golpista. Então, realmente tem que ter esse tipo de punição, porque senão a gente vai ter um motim a cada semana, sabe? A gente tem que saber fazer essa transição, e eu quero sonhar que daqui a 6 meses eu não vou saber o nome de nenhum general, porque eles estarão fazendo o trabalho dele, técnico, na defesa, cuidando das nossas fronteiras, levando mantimentos e medicamentos para os indígenas na Amazônia, ou cuidando de questões de segurança, questões de informação, que isso é o papel dos militares, e que eu não vou decorar nome de... eu não vou lembrar mais do Coronel Cid, que está encrencado com caixa 2 do Jair Bolsonaro, sabe? Esse papel pequeno dos militares ali na farofa do Bolsonaro, isso tem que acabar. Militar tem que ser respeitado, fazer respeitar no papel de segurança, tem que pensar num submarino brasileiro, tem que pensar no qual vai ser o papel das Forças Armadas do Brasil, agora no governo Lula, um governo que volta a falar com a América Latina, no governo para quem é importante ter uma defesa conjunta com Colômbia, com outros países, uma defesa conjunta com o Peru, uma defesa conjunta da Amazônia. Então, chegou a hora das Forças Armadas também pensarem em estratégia, pensarem grande, saírem do leite condensado, saírem do esquema do leite condensado e do Viagra e pensar naquelas Forças Armadas que são respeitadas no Brasil. Acho que a hora é dessa transição, para a gente esquecer essas pequenas polêmicas. O Coronel Cid estava no caixa 2, o Coronel Cid sacou dinheiro no cartão corporativo para Michele, perdão. Sabe? Isso é muito fofoquinha, militar envolvido em saque de dinheiro, parece fazendo o papel do Queiroz, o papel que o Queiroz fez nas rachadinhas, sabe? Isso não é papel para militar sério no Brasil. Acho que o militar tem que pensar em estratégia, pensar em defesa do país. Chico, agradecendo sua participação aqui na manhã desta quarta-feira, 25, bom resto de feriado de São Paulo para você, Chico. Feliz aniversário, São Paulo. Bom dia, Edu. Bom dia, William. Bom dia. Valeu, Chico. Beijo. Edu, vamos falar um pouquinho sobre economia. O Edu é meu professor lá nos cursos do ICL, viu, gente? Faço uns cursos do ICL. Comecei a fazer o curso do Edu ontem, depois eu vou falar como é que eu estou progredindo lá no curso. Que legal. Vamos falar um pouquinho de economia, Edu. Vamos começar falando sobre a Vibra Energia, que anunciou que desfez um negócio com as americanas, né? A Vibra Energia ela tinha formado uma joint venture com Americanas em fevereiro de 2022 para comandar a Vem Conveniência, a empresa que era responsável pela gestão das lojas próprias e franquias da BR Mania em postos de combustível da Petrobras e da rede local. As Americanas detêm 50% do capital social da Vem Conveniência e abastecia 350 lojas da BR Mania e local, de acordo com a apresentação feita aos investidores no ano passado. A Vibra disse que o encerramento dessa joint venture, Edu, já estava previsto no contrato firmado entre as empresas, caso uma delas não cumprisse as premissas basilares da parceria. Então, dessa forma, a empresa notificou as Americanas para o imediato encerramento da parceria por determinação do seu conselho de administração. Continua ecoando essa crise anunciada, revelada nas Americanas, né, Edu? Vamos lá, é muito bom esse exemplo. Primeiro, para mostrar que a crise de Americanas ela respinga na cadeia de fornecedores, na cadeia de empresas que têm parcerias, como é esse caso, nos clientes, né? E o provável é que a situação das Americanas siga piorando, tá? Se você, por exemplo, William, estava querendo comprar uma televisão, uma geladeira, um lençol para sua cama, alguma coisa, é provável que você descarte, né, as Americanas como plataforma para comprar. E não estou nem falando
por exemplo, o que é o meu caso, de não comprar coisas, enfim, que venham de empresas que esses três sejam ali os principais controladores. Então, eu tento nunca, por exemplo, beber uma cerveja da Ambev, refrigerante da Ambev. Às vezes eu não consigo, estou ali numa festa, na casa de um amigo, e alguém serve, se acaba todo. Mas eu, por opção, eu tento sempre não tomar, não comprar nas lojas deles, etc. Mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando do medo que você passa a ter a partir de agora, né, de você comprar isso nos americanos e o negócio não ser entregue. Aí alguém vai chegar para você e vai falar, não, Eduardo, mas isso é besteira, é só uma plataforma ali, é um marketplace, né, que é a palavra da moda agora. Mas você vai falar, mas eu tenho o pé atrás, não é? Você pode me explicar o que você quiser ali, mas se eu posso escolher essa ou, sei lá, qualquer uma, Magazine Luiza, Mercado Livre, etc., eu vou escolher a outra, porque a outra não está com esse rombo, não está, etc. Então, as coisas vão piorando para a empresa e ela entra num ciclo vicioso, que ela começa a ter bem menos receita, ela começa a ficar menos interessante para os parceiros, o nome começa a ser tóxico, né? Quando você começa a ficar mal, todo mundo tem parceria, começa a ser evitado porque tem parceria com aquela empresa. Então, tudo isso começa a piorar muito a situação dela e isso deve acontecer. Isso, infelizmente, significa pessoas que vão sendo demitidas, empregos que vão sendo cortados, algo que naturalmente já viria a acontecer nesse começo de ano. A gente viveu no final do ano passado ali um pico de geração de emprego, que era um pico muito em cima de um crescimento que forçaram a barra, mas também uma expectativa de que o mundo ia seguir retomando o crescimento que acabou não acontecendo por vários motivos, né? E aí, enfim, motivos ligados ainda a esse conflito geopolítico, né? Essa guerra que a gente está tendo, volta da Covid na China, continuidade do ciclo ali de crise no setor imobiliário da China, queda no preço das commodities por causa da desaceleração que você tem nos países que tiveram subir muito a taxa de juros, várias coisas que a gente vai ver amanhã. Fato é que essa desacelerada de mundo somou-se, né, a essa volta desse soluço de crescimento que a gente teve pré-eleitoral falso e os empregos começaram a ser perdidos. Essa questão das americanas vai ser responsável por muitos empregos perdidos. Mas deixa eu só chamar atenção a uma coisa. A BR Mania, né, se não me engano, é a loja conveniência que era da antiga BR Distribuidora, dos postos, né, de gasolina. Então, veja, pega desde lá de trás, William. Você começa com uma empresa que é estatal, que funciona redondo, né, que pode sustentar uma cadeia de outras empresas que são conectadas a ela, e, de repente, você privatiza a BR Distribuidora e privatiza numa privatização que até hoje é incrivelmente criticada e contestada. Você perde ali a distribuição, né? E, ao perder a distribuição, você fica sujeito a enormes vulnerabilidades que você não tinha antes, inclusive em relação à questão de preço. E aí, de repente, a loja passa a ter um acordo com a Americanas, que aí, de repente, a Americanas quebra, aí você deixa de ter a loja, aí no final das contas, a Americanas não vai pagar ali o imposto dela, o cara vai ser demitido, né? A loja vai fechar, ou seja, toda aquela privatização que vinha para gerar mais emprego, mais impostos, melhor produto, mais disponibilidade, você vai ver lá no final, o negócio deu errado em todas as pontas. Não quer dizer que toda privatização dá errado em tudo, mas fato é que muito mais comum, né, e muito menos raro do que as pessoas querem fazer parecer, as que defendem as privatizações acabam muito mal e acabam muito pior hoje do que acabavam antes, que já acabavam mal. Por quê, William? Você tem hoje um mundo ali corporativo muito curto-prazista. Muito curto-prazista. Então, os executivos da empresa, eles são remunerados por bônus, né? Esses bônus, eles são vinculados quase sempre à performance, né, da ação da empresa, e esses bônus são pagos semestralmente.
Tem bônus, às vezes, são pagos trimestralmente e alguns são pagos anualmente, mas sempre o curtinho prazo. Então, a sua ideia... E você sabe que, como executivo da empresa, você não vai ficar lá para sempre, né? Então, a empresa até tenta te manter, eles chamam algemas de ouro, né? Golden handcuffs. Então, ele bota algumas coisas que você só consegue retirar 3 anos depois, 5 anos depois, mas o fato é que a galera chega, tenta dar uma inflada no preço da ação, os sócios da empresa tentam sugar tudo que eles podem ali de fluxo de caixa, de resultado, porque não tem nenhum tipo de imposto sobre o resultado que você tira da empresa, já foi pago um imposto na empresa, não paga nada quando sai, então tudo que sai de resultado vão tirar para os acionistas. Então existe um modelo no Brasil para fazer empresas pobres com donos ricos, empresas frágeis com donos fortes, né? Empresas descartáveis com donos invencíveis, indestrutíveis, né? E é um dos países do mundo onde isso existe de uma maneira mais gritante. Quando você vai no Chile, por exemplo, que a turminha neoliberal, né, adora usar como exemplo, você tem uma taxação sobre dividendos no Chile que, se não me engano, é de 20%, né? E o imposto dentro da empresa é um pouco menor do que aqui. Então, o sócio, o dono da empresa, ele paga o imposto de renda ali na pessoa jurídica, mas quando tira, paga de novo. Então, para não pagar 2 vezes o imposto, o que ele faz? Olha, se eu não tenho uso para esse dinheiro aqui fora da empresa, deixa eu manter o dinheiro ali na empresa. Entendeu? Porque a parte que eu mantenho ali, eu ainda não tenho que pagar imposto, então eu posso usar isso para, em vez de pegar dinheiro emprestado no banco, para usar de capital de giro. Eu posso usar esse dinheiro aqui para fazer um novo investimento, em vez de ter que pegar uma linha, né? Então, o Brasil foi feito... Olha que bacana, o pessoal está comemorando 900 mil inscritos, é isso mesmo ou não? Que a gente completou aqui? Eu não vi, está chegando perto no site Eduardo Moreira. Deve estar chegando perto, não deve ter 900 mil ainda não, que estava perto, eu vi alguém botando aqui, mas não, acho que não é não. Mas vamos ver, se não for, todo mundo aqui que está assistindo, gente... Vamos dar ali um like, se inscrever aqui no canal, porque está chegando perto dos 900 mil. Eu vi ali 900 mil, já comemorei aqui, mas eu não imagino que deva ser ainda não. Vou até ver aqui daqui a pouco. Tá com 893 mil por enquanto, Edu. 890. Então vamos todo mundo, gente. Vamos todo mundo que não é inscrito ainda, vamos todo mundo chegar nos 900 mil, que nem a Maria Luísa Cara está falando aqui. Vai ser muito maneiro. E aí vamos comemorar, que aí a gente já deu o último passo para chegar no 1 milhão aqui, que 1 milhão é super especial. Acho que tem até uma firula lá do YouTube, uma placa, alguma coisa que eles mandam. Mas voltando aqui para vaca fria, né? O ponto é, William, que essa história toda da privatização, hoje, por conta da forma como essas empresas são vistas e pela qualidade ou falta de qualidade dos nossos empresários, ela quase sempre acaba muito mal. E quando acaba muito mal, quem é que vai salvar a empresa que foi privatizada, normalmente a preço de banana, normalmente entregando patrimônio público para um grupo que é amigo dos congressistas, que é amigo do presidente, que é amigo do ministro, pega a empresa, suga tudo da empresa, né? Não é o caso da Americanas, que não foi privatizada, mas o resto é todo igual, pega uma empresa, comprou a preço de banana, faz a confusão, nesse caso faz uma fraude, suga tudo da empresa e depois faz a empresa quebrar. A empresa quebra, mas o dono não quebra. É muito difícil eles conseguirem chegar ali no bolso do dono. A nossa legislação é muito frágil e o nosso sistema judiciário ele ainda é muito ligado ao nosso poder econômico. Ligado, influenciado mesmo. Tem algumas pessoas, né, que gostam de dizer uma frase que é o seguinte: o Brasil não tem lei, tem juiz, né? E claro, toda frase ela comete generalizações, erros, etc. Mas a verdade é que realmente você vê esse caso da Americanas, por exemplo, o primeiro bloqueia o dinheiro que está na BTG, desbloqueia, dá liminar, não dá. Quem decide ali o negócio é o juiz, que aí você vai ver a família do juiz é amigo do cara, o outro conhece o outro. Isso acontece enfim, em tudo que é canto aqui. Então, e esse poder judiciário é também muito contaminado, né, pela proximidade com o poder econômico.
Então, eu acho que quando a gente está falando tudo isso por causa do caso da loja da BR Mania, que abriu com Americanas. Mas é isso aí, é o que a gente vai continuar vendo. Isso lá atrás, uma empresa que podia estar até hoje ser uma empresa do Estado, ter um serviço ali bom, razoável, né? Gerar emprego a salários justos, né? Ter ali uma oferta muito mais confiável e menos, enfim, vulnerável ao tipo de mercado que você está vivendo, mas de repente ela é privatizada a preço de banana, aí faz uma parceria com uma empresa, a empresa é fraudadora, aí a empresa quebra, no final quem sai perdendo somos nós, que perdemos empregos, perdemos o serviço, perdemos impostos, perdemos tudo. Aproveitar para agradecer a audiência enorme na manhã desta quarta-feira, dia 25. Pedir para vocês se inscreverem no canal do Edu, no canal do ICL, deixarem o like aqui no vídeo também, que é importante para a gente, né? O algoritmo do YouTube entende que tem mais gente assistindo, indica para mais gente, então curtam o vídeo da transmissão também. Tinha gente perguntando por que a gente não está no estúdio hoje. Hoje é aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, então feriado aqui em São Paulo, a gente está fazendo o ICL Notícias em formato live especial, e várias pessoas perguntando, e a Vivian, cadê a Vivian? A Vivian, gente, como todo trabalhador, a Vivian tem direito a férias, então a Vivian está de férias, mas já a Vivian volta aqui para o ICL Notícias. E até é importante falar que, como todo trabalhador, hoje é feriado em São Paulo, e às vezes as pessoas não têm percepção, e é muito legal falar isso, até para dar mérito a essas pessoas, né? E é legal aqui a gente saudá-las aqui no chat sempre, nos nossos comentários, que um programa como o que a gente faz diariamente, ele não é feito ali pelo Luca, eu, a Roberta, entendeu? O Chico, que vai lá no estúdio de vez em quando. Tem tanta gente envolvida, gente. Tem as pessoas que trabalham na arrumação do estúdio, tem as pessoas que trabalham ali na operacionalização das mesas, tem pessoas que ficam ali, enfim, organizando toda a parte, enfim, de documentos que vão com os roteiros, etc. E hoje é feriado da cidade, né? Então, hoje é feriado da cidade. Então, essas pessoas todas têm o direito de curtir esse feriado, de viver esse feriado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, nós, apresentadores, apresentadoras, comentaristas e comentaristas, passando as notícias para vocês, aqui de casa, para vocês de todo o Brasil não perderem um dia de notícias, mas respeitando aqui o dia em São Paulo, que é um dia de folga, não é um dia de trabalho, para as pessoas que no estúdio fazem com que aquilo possa acontecer. E é muita gente, né? Destaque feito, importante. Beijo para você, Vivian. Logo lá, a Vivian está de volta aqui com a gente. Tem muita novidade esses próximos dias aí no ICL Notícias. Vocês fiquem ligados aqui que vocês vão acompanhar tudo que vai acontecer de novidade. Mas eu vou continuar trazendo esse tema da economia com você, Edu. A gente falou sobre as lojas de conveniência dos postos BR, os postos da Petrobras, e a Petrobras tem uma mudança importante, né? Ontem a Petrobras confirmou que vai fazer uma reunião amanhã, na quinta-feira, dia 26, para falar sobre a indicação de Jean Paul Prates, senador do Rio Grande do Norte, do PT, à presidência da Petrobras. Quais são os desafios, Edu, que o Jean Paul vai enfrentar nessa estatal importante para o país? Lembrando que amanhã, como vocês viram aí a notícia também, a Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina. O preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de 0,23 centavos por litro, um valor 7,47 maior do que o atual. O último reajuste foi feito em 6 de dezembro, houve uma redução de 6,1%. E segundo a estatal, segundo a Petrobras, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras. Edu. Bem, vamos lá. Primeiro, falando do Jean Paul Prates, ele tem como desafio pegar uma empresa que foi transformada naquilo que a gente chama de cash cow, né? O que é cash cow? É uma vaca leiteira de dinheiro, né? Então, é uma empresa que vive para ficar só dando renda para os acionistas, se preocupando pouco ou nada com crescimento, com investimento, com planejamento estratégico e etc. A Petrobras ela passou os últimos anos
né, sendo disparado a grande empresa de óleo e gás do mundo que mais paga, que mais distribui os seus resultados para os acionistas, e não tem milagre nisso, William, se a Petrobras está distribuindo muito mais do seu resultado do que as outras empresas estão fazendo muito mais do que a Petrobras durante esse período? Investindo, né? Pesquisando, enfim, crescendo e ampliando suas possibilidades e fazendo uma transição energética e se adaptando para o novo modelo energético do mundo. E a Petrobras passou esse tempo vendendo subsidiárias, ou seja, sendo privatizada em fatias, que é isso que acontece, né? E se tornando uma empresa de exploração, basicamente de exploração. O que a gente diz de exploração? Quando você tem o petróleo, você tem o seguinte: você vai, pesquisa, desenvolve, você monitora, você acha áreas que podem ter petróleo, você vai lá, perfura, faz o que eles chamam de drilling, né? Aí você pega o petróleo lá embaixo. Quando você pega o petróleo lá embaixo, você transporta ele até uma refinaria. Aí na área de refino, você refina o petróleo. Quando você refina o petróleo, você tem tudo aquilo que pode ser gerado a partir do petróleo. Você tem o diesel, você tem a gasolina, você tem o gás, etc., o gás natural. Aí você pega tudo isso, transporta, distribui, e você depois, nos postos, você vende, né? Então, a Petrobras era uma empresa que antigamente ela tinha uma política que era do poço ao posto, do poço de petróleo ao posto de gasolina, e hoje em dia a Petrobras, ela, enfim, o último governo quis fazer ela uma empresa só de exploração. Por mais que as margens, né, de lucro possam ser maior na exploração, e isso varia de acordo com o ciclo que você está vivendo, enfim, de acordo do preço do petróleo, etc., quando uma empresa é estatal, ela não tem só a função de dar lucro. Às vezes pode nem ter a função de dar lucro, mas ter várias outras funções que são muito importantes. E uma das funções da Petrobras era carregar com ela toda uma cadeia de microempresas, de empresas médias, e de levar para essas empresas possibilidade de negócios. Essas empresas geravam emprego, geravam renda. A Petrobras ela investia muito em pesquisa e desenvolvimento, e as descobertas da Petrobras eram descobertas que também elas depois se espalhavam, né, para outras empresas que podiam embarcar aquela nova tecnologia para, enfim, para as suas atividades. E quando ela vira uma empresa só de exploração, a gente perde tudo isso. Às vezes um cara olha lá, mas o resultado, a margem EBITDA melhorou. Aí o cara fala assim, mas pô, e todas as empresas que foram fechadas? E toda a tecnologia que a gente não vai mais descobrir? E toda a soberania sobre esse recurso energético que a gente não tem mais? Então essa é a situação da Petrobras hoje, uma empresa que foi feita para agradar os acionistas e, enfim, botar dinheiro na mão deles, e foi sendo preparada para ser privatizada. Ele tem que reverter esse processo. Ele tem que reverter esse processo, tem que fazer com que a empresa volte a ser uma empresa importante para o desenvolvimento do país, uma empresa que carregue junto consigo, né, plugada ali na sua estrutura, várias outras empresas que vão fazer obras, vão fornecer equipamentos, vão fornecer serviços, e com isso vão gerar desenvolvimento, vão gerar crescimento, vão gerar emprego. Ele tem que mudar essa política de precificação da Petrobras para permitir que um país como o Brasil, né, tenha uma possibilidade de oferecer para as suas empresas, para a sua população, uma vantagem competitiva, né? Porque, poxa, veja bem, a gente deu sorte de nascer num país que tem um monte de petróleo, pode ser autossuficiente, e isso é uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, em relação a vários outros países que não têm isso. E a gente não só não usa isso, como a gente arranja um jeito de saquear isso e botar na mão de meia dúzia. Ele tem que reverter esse processo. Agora, como ele vai fazer isso? Tem várias maneiras. Você pode mudar a regra de preço da Petrobras, ou você pode começar a taxar as empresas que fazem exploração e exportam petróleo aqui, mesmo sem ser a Petrobras, e começar a criar um fundo que amortece essas variações, ou que um fundo que financia, né, que subsidia, perdão, um pedaço ali do preço da gasolina, do diesel. Você pode voltar a investir nas refinarias e você fazer o seu refino e entrar
nesse mercado como era antes, de uma maneira mais relevante. Enfim, tem várias maneiras dele atingir isso, mas eu acho que é uma das missões importantes que o Jean Paul Prats tem, fazer com que a Petrobras não seja uma empresa que tem como objetivo ser dilapidada para enriquecer os seus acionistas minoritários, né? Então, essa é a função dele. O Jean Paul Prats ele é uma figura interessante, é um cara super inteligente, né? Muito inteligente. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas ele tem uma formação até bem diferente das figuras mais conhecidas do Partido dos Trabalhadores. Ele é senador pelo Rio Grande do Norte, se não me engano, era suplente, né? E aí assume no Rio Grande do Norte, mas ele tem um histórico de executivo, ele tem um histórico de gestor, então, nesse setor, né? No setor de energia. Então, ele conhece muito bem como funciona a lógica desse mercado, a lógica desse setor. Então, é curioso porque a turma do mercado acha que está vindo um cara super radical, que agora vai fazer a Petrobras uma empresa daquelas pesadoras, atrasada, aquelas estatais estereotipadas. E não tem nada disso, né? Eu tenho certeza que o Jean Paul Prats vai dar modernidade, vai dar eficiência, vai ter ali regras de mercado para a Petrobras, etc. Por outro lado, né, tem muita gente da esquerda que acha que o Jean Paul Prats vai ser aquele cara, enfim, que vai fazer a Petrobras uma empresa modelo daquela estatal que é feita só para o desenvolvimento do país e etc e tal, só para os brasileiros, e ele vai ter um viés mais de mercado do que um pensamento mais purista de esquerda espera. Então, eu acho que o Jean Paul Prats, por exemplo, o preço, eu falo de uma coisa super prática, para o preço da ação da Petrobras, pessoas que estão penalizando muito a ação da Petrobras vão ver depois que estão penalizando indevidamente para um cara que tem uma visão de crescimento de empresa, executivo, entende de mercado, etc. Né? E para as pessoas que são mais do campo progressista, ficar sempre ali perto do Jean Paul Prats, lembrando ele, e ele é um cara bom de lembrar, porque ele é um cara bom de conversa, ele é um cara que ouve, ele é um cara que, enfim, entende a realidade de desigualdade do Brasil, da necessidade da gente ter políticas de desenvolvimento, é um cara que tem um pensamento ecológico, ambiental correto e que sabe que, hoje em dia, sabe da importância da energia que seja baseada, né, em fontes verdes, sustentáveis, etc. Eu vejo que muita gente critica, mas ele já foi lá, ele falou não sei o que, ele foi a favor da privatização. Eu já fui um monte de coisa também, fui banqueiro, né? Então é importante a gente olhar como as pessoas são hoje em dia, o que elas pensam, mas é importante sempre estar ali do lado do Jean Paul Prats, eu acho, lembrando, olha só, assumimos, somos um governo progressista, somos um governo de esquerda, queremos uma empresa que gere benefícios para o Brasil e não só para os seus acionistas, queremos uma empresa que gere uma vantagem competitiva para a gente, porque a gente tem petróleo e a gente quer que você siga nesse caminho. Então, eu acho que é por aí. Mas é um cara de muita experiência e que eu acho que vale até a pena a gente trazer aqui no ICL. Tenho certeza que ele aceitaria um convite para estar aqui com a gente e falar sobre as suas expectativas e planos estratégicos aí para a Petrobras. O meu microfone estava fechado, eu vi. Edu, eu vou aproveitar para chamar mais um craque dessa seleção do ICL. Eu me sinto o Clebão, zagueiro do Palmeiras, no meio daquela seleção de 94 do Palmeiras, com tanto craque, mas vou tentar passar a bola à altura de vocês. Jornalista Jamil Chad. Jamil, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nesse feriado aniversário de São Paulo. Salve, meu caro. Edu, William, bom estar contigo. Vamos começar falando sobre um tema que a gente já tem trazido aqui para o ICL Notícias durante as últimas semanas, a crise humanitária que os índios Yanomamis passam em Roraima, na região norte do Brasil, né? Roraima e Amazonas. Ontem a gente leu uma notícia que mais
feito, entre aspas, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelos dados do Portal da Transparência, nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, o Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena teve um orçamento de 6,13 bilhões, com 5,44 bilhões de fato gastos, ou seja, um percentual de 88%, o que parece ser elevado, dá a impressão que esse dinheiro foi investido, mas não é bem assim. Uma análise feita pelo UOL mostra que quem mais recebeu recursos foi uma ONG evangélica chamada Missão Kaiowá, que diz estar a serviço do índio para a glória de Deus. Nesses 4 anos foram 872 milhões enviados para essa organização sediada no Mato Grosso. O problema é que o presidente de uma outra organização, da URIRI, Associação Yanomami, o Júnior Recurari Yanomami, explica que a ONG Kaiowá faz só a contratação de funcionários como médicos e enfermeiros, mas que eles não têm entrado nas terras indígenas nos últimos 4 anos. Ou seja, tudo indica que os salários foram pagos, mas sem a execução correta do serviço. Uma outra fonte da FUNAI, que falou ao UOL sem ser identificada, diz que o Kaiowá contrata pessoal pelo período de 1 ano, fazendo demissões em dezembro para ir recontratando em janeiro. Isso vai criando um déficit de pessoal justamente no primeiro mês do ano, com o objetivo de evitar o vínculo empregatício. Jamil, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ONG evangélica lá, que mais recebeu recursos para cuidar da saúde indígena no Brasil, e a gente continua depois falando com o Edu e com você sobre esses outros temas relativos a essa crise gravíssima que os Yanomami passam no norte do Brasil. William, olha, vamos tentar entender que essa não é uma situação apenas do povo Yanomami, que é uma situação de uma forma generalizada dos povos indígenas durante os últimos 4 anos. O Edu conhece o Mato Grosso do Sul, sabe que a situação lá é também dramática em termos de saúde, em termos de alimentos, em termos de violência, em termos de omissão. Agora, o que fica muito chocante com essa informação sobre essa ONG evangélica, em primeiro lugar, porque houve sim, e aí, antes de a gente entrar no debate se ela foi eficiente ou não, houve sim uma alimentação de recursos para ONGs que atendiam uma certa ideologia que existia dentro do governo Bolsonaro. E aí estou falando, obviamente, do Ministério dos Direitos Humanos, naquele momento, liderado por uma pastora e com várias das suas secretarias internas liderados por pastores. Não há nenhum problema em ser pastor, não há nenhum problema em ter uma religião. O problema é quando o Estado confunde, obviamente, o serviço que o Estado precisa prestar com uma eventual ideologia. E aí, no caso específico, a pergunta que eu acho que essa matéria faz, e eu acho que é uma pergunta muito mais ampla, é até que ponto contratos foram dados para atender a uma ideologia ou a grupos ou a simplesmente interesses econômicos de aliados, ou se de fato aquele dinheiro era usado para atender aos supostos beneficiários, no caso, o povo Yanomami. Essa é uma pergunta que, nesse caso específico dessa matéria, mostra em relação ao povo Yanomami, mas que tem que ser feita de uma forma geral neste governo. Geral, porque a gente viu e começa a ver, não terminamos o primeiro mês do novo governo, e vamos tentar recapitular a quantidade de informações que nós já temos de um desuso ou um uso inapropriado de recursos públicos. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser colocado. Segundo, não há como o governo Bolsonaro alegar ignorância em relação à situação do povo Yanomami. E aí são vários os indícios que a gente já tem de alertas que foram dados internamente pelos povos indígenas, por entidades, por ambientalistas, por indígenas, e agora, que é justamente essa matéria que eu trago hoje, inclusive pelas organizações internacionais. O que aconteceu em julho de 2020, William, é absolutamente revelador. A Comissão Interamericana foi ao governo Bolsonaro e disse o seguinte:
o povo Yanomami corre riscos sérios e urgentes. E esses riscos são de dano irreparável. Vamos traduzir o que é dano irreparável em bom português? Morte. Morte ou física ou o desaparecimento daquela cultura. Então, o que a Comissão Interamericana disse ao governo Bolsonaro era: olha só, se vocês não agirem agora, essas pessoas vão morrer. Também vale lembrar uma coisa. Não, mas eles mandaram uma carta e ponto final? Foi só isso? Não. Eles fizeram, antes desse alerta, eles fizeram uma reunião com o governo em Washington. Isso que nós apuramos. E nessa reunião, a Comissão Interamericana apresentou a realidade do povo Yanomami e, do outro lado, o governo brasileiro trouxe as suas informações. E qual foi a conclusão da Comissão Interamericana? As conclusões, as medidas indicadas pelo governo brasileiro eram insuficientes. E, por isso, havia um risco de dano irreparável. Olha, o termo é muito claro, né, Edu? Não tem nenhuma dúvida. Em 2020, Bolsonaro foi avisado de que existia um risco de dano irreparável àquele povo. Não dá para hoje dizer nós não sabíamos que era tão grave assim. Edu, o Jamil trouxe muitas informações importantes para a gente. O governo Bolsonaro sabia da situação dos indígenas, em especial dessa situação dos Yanomami na região de Roraima. A gente tem essa informação de ontem também, que essa ONG evangélica recebeu quase R$1 bilhão de governo, tipo de dinheiro público, mas não prestava o serviço efetivamente naquela região. E mais uma informação de ontem: o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, o Ricardo Waibe Tapeba, classificou como alarmante o cenário da saúde pública nas comunidades Yanomamis na região norte do Brasil. Ele disse que mais de 1.000 indígenas foram resgatados e que ainda há uma subnotificação em casos de doenças. Segundo ele, esses indígenas foram resgatados nos últimos dias do território para não morrer de fome. Foi esse o termo que ele usou. Ele diz que ainda que ainda existe uma grande subnotificação de outras doenças que estejam acometendo os indígenas da região, uma situação muito grave, né, Edu? Em primeiro lugar, né? Bom dia, Jamil, meu amigo. William Jamil, aquela história de acuse-os do que você assim, sempre, né? É cada enxadada uma minhoca, como eu costumo falar aqui, né? Não tem erro, né? Essa é a turma que mais acusa as ONGs da Amazônia, as ONGs ambientalistas, não sei o quê, e de repente a gente descobre que com essa tragédia, esse genocídio, enfim, esse Armagedon acontecendo, né? A gente tem uma ONG que recebeu quase R$1 bilhão. Assim, eu quando vi o valor, sabe aquela primeira que você fala assim, será que é 1.000 em vez de 1 milhão? Você acha que você leu errado ali a matéria, né? Porque para estar numa situação, R$1 bilhão é dinheiro para caramba, para uma ONG. Agora, o que é importante? E a gente tem que saber isso. A gente não pode relaxar, a gente não pode repousar enquanto a gente não souber isso. O dinheiro público que é gasto, ele sempre tem carimbo. Ele sempre tem carimbo. Ele só pode sair, tá, para, enfim, uma obra ou para um serviço, etc., de uma empresa que preste contas. De uma empresa que preste contas para o Estado de onde foi gasto cada um daqueles centavos. É claro que a gente sabe, né, que muitas vezes o que eles fazem é emitem notas frias, notas falsas, eles arranjam laranjas e etc. Mas aí você vai pegando e vai descobrindo. Mas todo o dinheiro gasto pelo Estado, e as pessoas esquecem isso, acabam na mão de uma pessoa. Sempre. Porque o governo gastou 100 bilhões com saúde. Irmão, não existe saúde. Não existe, você vai estar andando na rua e falar assim, encontrei o saúde vestido de verde hoje. Não tem isso. Existem pessoas que são médicos, enfermeiros, donos de laboratórios, donos de empresas de logística, pessoas que fazem arrumação, faxina, controle, fiscalizam, e todas essas pessoas vão ganhar ou diretamente através de seus salários ou indiretamente sendo donos de empresas que atendem, né, isso que a gente chama, esse setor que a gente chama de saúde, mas no final vai parar na mão de todas essas pessoas. A pergunta é, Jamil,
E a pergunta é, William, na mão de quem foi parar esses 872 milhões de reais? E em troca de quê? Em troca de qual serviço? Em troca de qual medicamento? Em troca de qual roupa? Em troca de qual produto? Tem que fazer, porque... Não, mas não dá para fazer. Dá porque é um gasto público. Dá porque é um gasto público e tem essa obrigação. Então a gente tem que investigar, porque aí já começa aquela história. Tem uma turma falando, na verdade, isso era para financiar o garimpo ilegal. Eu não sei dizer se é verdade ou se é falso. Eu não sei dizer se é verdade. Isso era feito para evangelizar, né, esses povos. Em outras palavras, né, substituir a cultura deles, destruir a cultura deles pela cultura evangélica. Isso é um crime igual. É um crime igual. Na Constituição está lá escrito que a gente tem que proteger os povos originários e proteger a cultura dos povos originários. É um crime igual. Então, se foi para evangelizar, temos que pegar e punir se isso foi feito. Se o dinheiro foi mal utilizado, a gente tem que pedir o ressarcimento dos cofres públicos. Demora. Ontem, por exemplo, não sei se vocês viram, aqui em São Paulo, a família Maluf, sabe o Maluf que falava, se achar qualquer dinheiro lá fora, pode colocar, pode pegar, porque Maluf não tem dinheiro lá fora. Ontem, os cofres públicos foram ressarcidos em 60 milhões de dólares. 300 milhões de reais de corrupção do Maluf. Só que faltam ainda, diz o promotor, o ressarcimento de 250 milhões de dólares. 1 bilhão, 250 milhões. Então, assim, não pode parar de lutar. O negócio está mais de 20 anos nessa briga. Está mais de 20 anos nessa briga. Então, eu acho que é o seguinte, temos aí um volume estrondoso, dado por uma ONG que ninguém aqui nunca ouviu falar, e que pesam suspeitas enormes, que são... É legítimo a gente ter essa suspeita, porque a gente está vendo uma situação caótica, uma situação de uma tragédia humana que está acontecendo. Então, eu acho que tem que ir no detalhe do detalhe do detalhe para saber, na mão de cada pessoa, que esse dinheiro foi parar e o que foi entregue em troca desse dinheiro para as pessoas que deveriam ser, enfim, a finalidade desse projeto. Edu, nosso half-breed, né? Nosso meio carioca, meio paulistano, obrigado pela sua participação nessa manhã aqui no ICL Notícias. Um bom restinho de feriado de aniversário de São Paulo para você, querido. Valeu, um abraço. Feliz aniversário, São Paulo. Beijo. Jamil, eu vou continuar com esse assunto dos Yanomami, antes da gente mudar tipo de tema, porque o governo dispensou 11 gestores de saúde indígena e 43 militares em postos de chefia na FUNAI. Essa notícia foi dada ontem, né? O governo dispensou pelo menos 54 servidores que atuavam em órgãos e instâncias relacionadas à saúde e à assistência aos povos indígenas do país. A gente falava mais cedo aqui com o Chico Sá e com o Edu sobre essa limpa sendo feita no Exército em alguns casos e agora também na FUNAI, porque me parece que haviam que esses militares em postos em todos os ministérios, né, mas em especial na saúde indígena e na assistência aos indígenas, haviam muitos militares, né? Parece que o governo começou a fazer uma limpa nesses cargos, né, Jamil? Assim, William, de fato existe uma tentativa, e vai ser um trabalho muito complicado, de recuperar a FUNAI, de recuperar a sua função, recuperar o seu mandato. Isso envolve a volta de recursos, envolve a volta de algum tipo de plano específico para salvar vidas indígenas, mas também envolve essa troca de funcionários, essa troca de gestores. Vários deles tinham sido colocados com a missão, e essa não tem outra palavra, com a missão de paralisar a FUNAI, né? De paralisar o trabalho. Então, só para você ter uma ideia, existiam regras muito claras para que um funcionário da FUNAI pudesse visitar uma terra indígena. Ele precisava pedir
essa viagem com 15 dias de antecipação, 15 dias de antecipação para uma situação de crise, você chega lá, a crise já acabou, né? Ou ela já transbordou e ela não é mais nem aquilo que você foi chamado para operar. Então, você tinha, ao mesmo tempo, uma seca de recursos, você tinha uma transformação de regras que basicamente impediam o trabalho e, por fim, obviamente, essas pessoas colocadas de forma estratégica para paralisar. Tenho muita fonte dentro da FUNAI que contavam justamente essa realidade em que você tinha várias camadas de obstáculos. O governo fez algo muito engenhoso, que foi justamente não anunciar o fim da FUNAI, mas acabar com a FUNAI, com ela existindo. Isso não foi feito apenas com a FUNAI, em outros órgãos públicos, órgãos de Estado, uma estratégia muito parecida foi utilizada. Assim, cada vez que eles vinham aqui para Genebra, William, na ONU, eram questionados sobre a FUNAI, falavam, vai muito bem, tá muito bem, está lá funcionando, temos não sei quantos funcionários, temos não sei quantos escritórios pelo Brasil, etc, etc. Então, a fachada dessa instituição continuava existindo, e essa fachada servia justamente, entre outras coisas, para chegar aqui no Conselho de Direitos Humanos e fazer discursos sobre o funcionamento da FUNAI. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que, obviamente, era só uma fachada e que tinha um plano muito claro, não só do desmonte da instituição, mas para que ela não pudesse cumprir a sua função. Essa faxina, ela vai ser talvez o principal tom dos próximas semanas ainda, porque isso não está apenas nós. Hoje estamos falando do povo Yanomami, mas certamente essa é uma realidade muito mais ampla que só, entre aspas, obviamente, a questão indígena. Queria só fazer um comentário ainda sobre o Edu, sobre essa questão, William, de controlar o dinheiro. Outro dia aqui em Genebra, eu estava fazendo uma matéria, inclusive, para um site europeu, sobre uma auditoria que a ONU fez sobre o seu trabalho com os refugiados. E aí, a auditoria muito reveladora, justamente de que você tem que controlar cada centavo gasto, porque você tem a possibilidade, obviamente, de desvios em qualquer um dos pontos da cadeia. Você tem da cadeia de distribuição desses recursos e violações, às vezes, simples de regras que acabam, obviamente, favorecendo um contrato. Vou te dar um exemplo do que a ONU descobriu dos seus próprios funcionários. Eles precisavam, a partir, se eu não me engano, de $10 mil, abrir concorrência, abrir licitação pública para contratar um serviço. O que faziam, pagavam ou faziam contratações divididas em 2 ou 3 parcelas de 5 mil, para não passar pela licitação. Então, coisas absolutamente, entre aspas, simples de driblar eram feitas, e obviamente a auditoria mostrou isso. No caso brasileiro, a gente vai ter que fazer exatamente tudo isso. Como o Edu falou em relação a essa ONG, antes de condená-la e dizer, não, olha, ela desviou, etc. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber como esses 800 milhões foram gastos. Por quê? Se eles foram gastos de uma forma adequada e ainda assim nós tivemos essas mortes, de se perguntar o que, obviamente, como que foi escolhido uma entidade com tal nível de fracasso em termos de atendimento. Isso para começar. Agora, isso se tudo foi feito de acordo. Isso se tudo foi feito de acordo, porque o fracasso está comprovado. Agora, a outra pergunta é, obviamente, saber como esses recursos foram gastos. Como o Edu falou, quase R$1 bilhão para essa finalidade. Não há como você achar que aquelas mortes que a gente viu, ou que aquela desnutrição, aquelas imagens, elas sejam normais, quando você sabe que R$1 bilhão foi gasto nisso. Jamil, deixa eu puxar com você um tema da política estadunidense. Acho que o principal tema da política dos Estados Unidos agora são os documentos secretos, né? A crise dos documentos secretos. Ontem, na terça-feira, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, o republicano,
confirmou que documentos confidenciais foram encontrados na casa dele, o que se tornou parte de um escândalo crescente de políticos que manuseiam documentos secretos do país. Isso porque antes disso já haviam sido encontrados documentos com o Joe Biden e também com o ex-presidente Donald Trump. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa crise dos documentos confidenciais dos Estados Unidos e qual é o impacto disso lá nos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, é um impacto de credibilidade da classe política americana, porque aí tá, como você colocou, William, pega todo mundo, pega democratas, republicanos, republicanos mais de direita, republicanos de centro, enfim, ali você tem toda a razão em colocar dessa forma, porque é de uma forma generalizada um escândalo que cresce. Nos Estados Unidos, eu diria, não é só nos Estados Unidos, aqui também, isso é um assunto muito sério. O que é que um líder, o que é que um presidente pode levar para casa no fim de semana ou não? O que é que ele pode guardar de uma forma privada na sua casa? Isso tem muito a ver com a própria República, né? O que é a função e até que ponto aqueles documentos pertencem ou não àquela pessoa. E até, claro, que ponto esses documentos que são confidenciais podem simplesmente circular pela cidade. No caso de Joe Biden, estavam guardados, se eu não me engano, na garagem, junto ao lado do carro dele, né? Até que ponto ali era um local seguro para guardar documentos com eventuais segredos de Estado. Então, tudo isso, obviamente, contribui para uma, eu diria, uma crise de confiança muito grande que existe hoje, não só nos Estados Unidos, em relação àquelas pessoas que ocupam um lugar público. Agora, eu adoraria que esse debate fosse o nosso, William. Imagine se o nosso problema fosse aonde estão os documentos confidenciais, só isso, né? Eu acho que seriam espetaculares. Se eu não me engano, outro dia eu vi que os móveis do palácio sumiram, né? De repente, a gente não tem documentos confidenciais ainda na casa de ninguém, mas a gente tem móveis que precisam ser encontrados. Você tem, obviamente, um grau... Eu gostaria, na verdade, é essa a questão, eu gostaria que a gente tivesse um grau de exigência em relação à República nesse nível, né? Como assim? Como perguntou o repórter americano ao Joe Biden, aonde você estava com a sua cabeça quando você levou esses documentos para casa? Nem sabemos se tem crime ali, né? Mas só de pensar que você levou um documento que não deveria sair do seu escritório oval, do salão oval, para outro lugar, eu gostaria que a gente tivesse esse grau de exigência em relação à República e à própria democracia. E a gente não sabe, né, Jamil, na verdade, se tem documentos secretos, documentos da inteligência brasileira na casa de ex-presidente. A gente não sabe essa informação. A gente está discutindo ainda a ONG que recebe R$1 bilhão para não prestar serviço médico nas aldeias indígenas, para os povos indígenas no norte do Brasil. Jamil, te agradecer muito a participação aqui no ICL Notícias. A gente se encontra de novo nessa semana. Um abraço para você. Um grande abraço, meu caro. Bom feriado para vocês. Obrigada, valeu. Como vocês sabem, gente, só reforçando, a gente não está no estúdio hoje, né? A gente é aniversário de São Paulo aqui, dia 25 de janeiro, onde fica a sede do ICL Notícias. Então, a gente não está no estúdio hoje, a gente está fazendo o ICL Notícias nesse formato de live nessa quarta-feira, agradecendo todo mundo que está assistindo, reforçando o convite para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias, que é muito importante para a gente. Vão deixando seus comentários também, que a gente vai mostrando aqui, nossa equipe de produção maravilhosa do ICL vai trazendo os comentários de vocês. Mas vamos para o nosso último convidado, antes da Silvia Colombo, para voltar ainda para falar direto lá de Montevidéu, jornalista Juca Kfouri. Juca, meu amigo querido, um beijo para você. Obrigado por compartilhar amanhã deste feriadão aqui em São Paulo comigo. Bom dia, William. São Paulo está ficando velhinho, né? 469 anos. Você sabe qual é o grande problema de São Paulo, William? Não sei. Aliás, sei que são vários, né? Mas o grande... O maior problema é não se chamar Corinthians. Olha, a gente já vai começar mudando de assunto para a gente não discordar sobre isso. Vim, inclusive, de verde hoje em homenagem ao Palmeiras, que joga daqui a pouco a final da Copinha, né? Para quem não sabe, aqui em São Paulo tem a Copa São Paulo de Futebol Juniores,
a mais tradicional competição juvenil do Brasil. O Palmeiras faz a final hoje contra o América Mineiro, lá no Canindé. Estarei lá às 4 da tarde vendo o meu Verdão. Mas para um palmeirense e um corintiano, nada mais paulistano do que isso, né, Juca? A gente tem um palmeirense e um corintiano dividindo a live do aniversário de São Paulo. Fazemos aqui um derby particular e eu preciso reconhecer a hegemonia nos últimos tempos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Torcedor do Palmeiras, o William andou anos e anos e anos atormentado porque os adversários diziam, cantavam nos estádios que o Palmeiras não tinha copinha nem mundial. Muito bem, o Palmeiras não só ganhou a copinha ano passado e, portanto, pode ser bicampeão hoje às 4 horas da tarde. Aliás, às 3h30, não é isso, William, o jogo? No Canindé, no campo da Portuguesa, como o Palmeiras tem dominado todas as categorias de base no futebol brasileiro, tem dominado, passou a dominar, ser campeão também no futebol feminino, né? E, enfim, é o atual campeão brasileiro, título que faltava ao Abel Ferreira, e mesmo assim tem palmeirense bravo porque o Palmeiras perdeu o Scarpa e o Danilo e ainda não pôs ninguém no lugar. Veja como o torcedor é insaciável. Mas essa final da Copinha tem tudo para ser muito legal, William, porque o América também está invicto. 8 jogos, ganhou os 8, como o Palmeiras. Os 2 times sofreram apenas 3 gols em 8 jogos. O América fez 22, o Palmeiras 28, é o ataque mais positivo. O Palmeiras tem também o artilheiro da competição. Realmente, para quem gosta de futebol, é um jogo imperdível. Este jogo, essa Copinha São Paulo, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, porque é uma Copa já muito tradicional. Aliás, o América também luta pelo bicampeonato, foi campeão em 1996. Ela serve para aplacar a síndrome de abstinência do torcedor de futebol durante a fase de férias do futebol profissional. Todo mundo vê a Copinha. E hoje temos essa grande final, tradicionalmente disputada no dia do aniversário de São Paulo. Juca, vamos falar sobre um tema ligado ao futebol, mas é um tema de violência, né? O tema do caso do jogador Daniel Alves, preso na Espanha por abuso sexual. Antes da gente começar, Juca, só para quem não entende o tema, tem uma produtora de conteúdo da Espanha que fez um vídeo que explica muito sobre o que é o caso. Para quem ainda não está por dentro sobre o caso do Daniel Alves, vamos assistir esse vídeo para vocês entenderem o que está por trás desse caso. Entró en prisión por violar a una chica en Barcelona. El 30 de diciembre, la chica fue a Sutton, que es una discoteca como pija de Barcelona, con unas amigas. En la discoteca estaban en la zona VIP, y entonces les vino un camarero y les dijo que alguien las quería invitar en un reservado. Las chicas dijeron que sí. Esa persona era Dani Alves. En el reservado, Dani Alves estaba con otro amigo, y esto está grabado por las cámaras de seguridad, como constantemente se iban sobrepasando con ellas, tocándoles, cogiéndole la mano y poniéndola en la pierna. Hay un punto en el que Dani le pide a la chica que la acompañe a un sitio. Y la chica accede. Cuando se da cuenta que ese sitio era el baño, la chica intenta escapar. Y aquí es cuando empieza la violencia física. Él la retuvo con fuerza y la metió en el baño. A partir de ahí ya no está grabado lo que pasó en el baño, pero hasta ahora todo está grabado. La chica explica que en el baño la agrede sexualmente con violencia. Pasan 15 minutos y Dani Alves sale de ese baño. Cuando la chica sale, se encuentra con una persona de seguridad. Cuando el de seguridad la ve, lo primero que hace es activar el protocolo de agresiones sexuales. No es la chica la que activa el protocolo, es el de seguridad de la discoteca. O sea, yo no sé cómo estaría físicamente para que el de seguridad tuviese 0 dudas en activar el protocolo. Y la mandan al Hospital Clínic. En el Hospital Clínic le hacen un informe médico
donde se verifica la agresión sexual. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos las cámaras de seguridad, tenemos la versión de la chica y de las amigas que estaban con ella, tenemos la versión de la discoteca, de los tíos de seguridad. Y aún así, hay gente que se piensa que esto es mentira. ¿Qué más necesitamos para creer en la versión de esta chica? Que por el mero hecho de que este tío sea famoso, ya lo está haciendo para sacarle el dinero, lo está haciendo por fama, lo primero que piensan es mentira, se lo está inventando. ¿Cómo de impune se tiene que sentir ese señor para hacer eso en una discoteca, delante de todo el mundo? ¿Qué hubiese pasado si esto llega a suceder en un país sin protocolos? En un país donde las discotecas no están concienciadas con este tema. Y lo más probable es que en un país sin todos estos circuitos, la chica no lo hubiese ni denunciado, porque no hubiese servido para nada. ¿Cuántos actores, cantantes, futbolistas, personajes públicos han hecho esto de forma impune, sin que pase absolutamente nada y sin que tenga un impacto en sus carreras? Juca, esse caso do Daniel Alves é muito sério. Só trazendo mais uma informação da manhã dessa quarta-feira, o jornal espanhol El Periódico noticiou que novas imagens de declarações da vítima que acusa o Daniel Alves de agressão sexual foram divulgadas, né? Um policial que trabalhava nessa boate filmou acidentalmente, entre aspas, as primeiras declarações da jovem, ainda muito nervosa, chorando, e isso corrobora com a versão da vítima, né, que acusa o Daniel Alves de agressão sexual. Ainda de acordo com o jornal, com o El Periódico, a perícia encontrou novas provas que reforçam a versão dessa mulher que acusa o Daniel Alves. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Juca, porque, em especial no mundo do futebol, a gente tem uma dificuldade muito grande em falar sobre esses casos, né? Não é o primeiro caso, né? Casos de violência sexual cometidas por jogadores de futebol são, infelizmente, muito frequentes, mas ainda no jornalismo esportivo, em especial, há uma dificuldade muito grande de se falar sobre esses casos, né, Juca? Pois é, essa é a velha cultura do estupro, né? O velho machismo e a velha tendência a transformar em réu quem é vítima, né? São tantos os casos que a gente conhece, ouve falar, né, de mulheres que são vítimas de assédio sexual, vão à delegacia para reclamar e são desmoralizadas na delegacia, ouve das autoridades, também com esta roupa que você está, você queria o quê? Você sai à noite assim e você quer que ninguém te assedie, né? No caso de pessoas famosas e de jogadores de futebol, o que é mais frequente é o sentimento da impunidade, dos caras se acharem acima do bem e do mal, que eles podem fazer qualquer coisa. E, ao que tudo indica, neste episódio, como no episódio do Robinho, o que aconteceu foi de quando a mulher reclamou e disse que denunciaria, o assediador, no caso o Daniel Alves, ou no caso do Robinho, diziam para elas: quem você pensa que é? Eu sou eu. Você acha que vou acreditar em você ou vou acreditar em mim? Então, cale a boca, não reclame, né? Há outros que tentam calar a boca com dinheiro. Há um episódio conhecido que envolveu o Cristiano Ronaldo. Há outro episódio que envolveu o Benzema. Enfim, é muito frequente, infelizmente, acontecer isso com jogadores de futebol. Este sentimento de impunidade, por esta postura arrogante, onipotente, né, que esses ídolos de barro têm. Agora, veja, William, o caso do Daniel Alves começa errado desde o princípio. Quer dizer, esse cara estava jogando futebol no México, no Pumas. Ele vai a Barcelona porque a mulher dele, que é uma modelo conhecida na Espanha, perdeu a mãe. Então, ele vai à Espanha, aparentemente, com absoluta justificativa, para ser solidário com a mulher que perdeu a mãe. Vai participar do velório da sogra. Na mesma semana em que isto... Nos dias em que isto está acontecendo, ele vai sozinho a uma boate. Convenhamos que não é exatamente a atitude que você espera de alguém que esteja aguardando luto,
ou de alguém, no mínimo, que esteja sendo solidário com a sua companheira. Ele vai sozinho a esta boate. E nesta boate, ele faz o que fez. Dá um depoimento gravado à TV espanhola, dizendo que sequer conhecia a mulher que o acusava. Depois, admite, confrontado com exames feitos que revelam sêmen dele na roupa dela, ele confessa que, de fato, teve relações com ela, mas que foram consensuais. Bom, aí ele tem uma porção de testemunhas contra ele. Desde o segurança que a viu sair do banheiro absolutamente transtornada, ao garçom que levou a ela o convite dele para ir para a área VIP, ao gerente da boate, né, que corretamente aciona a polícia, embora quando a polícia tenha chegado, o Daniel Alves não estava mais. Bom, como a legislação espanhola, de uns tempos para cá, por causa de um episódio de estupro coletivo, onde 5 homens estupraram uma moça, a legislação tornou-se ainda mais rigorosa e, diante das contradições do Daniel Alves, veja a arrogância dele. Ele comparece para o depoimento absolutamente tranquilo, a ponto de ir sem advogado, como se dissesse, eu sou Daniel Alves, eu vou lá, deponho, mato esse assunto e vou embora para casa. Só que ele não matou assunto algum, né? Ele praticamente suicidou-se publicamente, porque do depoimento diante das contradições saiu direto para a prisão preventiva, né? Foi primeiro para um presídio com muita gente, e agora está num presídio mais, digamos, privado, em cela solitário, sozinho, não está em solitária, está numa cela sozinho, né? Esperando que os trâmites legais todos transcorram normalmente. Eu te diria que ele está em péssimos lençóis. Nada indica que ele consiga sair desta prisão durante muito tempo, né? E aí, quem sabe, este caso seja um marco, né, exemplar para que próximas figuras assim tão conhecidas tomem mais cuidado. Agora, William, sem nenhuma perseguição e sem querer politizar aquilo que é suficientemente revoltante para que você não precise politizar, não há de ser coincidência, né, que 3 jogadores em passado recente no Brasil, 3 jogadores brasileiros em passado recente, né, tenham se envolvido em casos como esse. Robinho, que está condenado a mais de 9 anos de cadeia na Itália, né, e goza de liberdade aqui no Brasil, porque o Brasil não extradita nacionais, né? Embora o ministro Flávio Dino tenha dito outro dia que nada impede, né, no transcurso dos trâmites legais no Brasil, que o Robinho venha a cumprir pena aqui, que é o que é absolutamente necessário, porque é um escárnio você saber que o Robinho anda por aí, na cidade de Santos, no Guarujá, jogando futevôlei, papapá, depois de ter feito o que fez, né? Temos o caso do Cuca, bem mais anterior, né, mas que também anda por aí, né, como treinador de futebol, né? Temos o caso do Daniel Alves e tivemos 2 casos envolvendo, né, a denúncia de assédio em relação ao Neymar, embora este tenha sido absolvido. Mas todos eles eleitores do sociopata, todos eles eleitores do genocida. Quer dizer, isto revela o desrespeito à figura da mulher, né? Esta coisa misógina que o genocida revela com clareza esses anos todos
durante o governo dele e antes do governo dele, né? Os episódios que o envolvem com mulheres. E é a tal história, né? Não é à toa. Não é à toa que esta gente vote num cara como o genocida. Juca, e é impressionante como no mundo do futebol isso parece ter pouco valor, né? Você falou agora de alguns casos, o caso do Robinho, na semana passada, ou retrasada, a Portuguesa Santista disse que tinha interesse em contratar o Robinho, falou por que não, o presidente falou por que não contratar o Robinho, o goleiro Bruno, né, ainda quando estava cumprindo prisão, quando estava no regime semiaberto, foi jogar futebol, né? Foi convidado a jogar futebol no clube depois de ter matado a mulher, esquartejado a esposa, a ex-namorada, e ter enterrado os restos da ex-namorada. E o Cuca, porque, para quem não sabe, o técnico de futebol Cuca foi condenado na Suíça por estupro de uma adolescente, foi condenado a 12 anos de prisão, mas nunca cumpriu pena. Ele voltou para o Brasil e nunca cumpriu pena na Suíça. É incrível como, no mundo do futebol, e em especial aqui no Brasil, esses casos de abuso parece que não tem peso nenhum, né? Esses jogadores continuam tendo carreira, não importa a gravidade do crime. Você pode matar a sua ex-namorada e esquartejar, que você ainda vai ter clube querendo te contratar. O Robinho, condenado por estupro na Itália, também com clubes interessados a contratá-lo no Brasil. É impressionante isso, né, Juca? Pois é, William, porque aí isto entra naquele discurso absolutamente inadmissível de que, olha, nós falamos de futebol, o nosso assunto é o gol, o passe, a contratação, o jogador que está machucado, né? Essa coisa aí de violência é para as páginas policiais. Isto não é objeto da imprensa esportiva. Esta coisa que eu chamo do entretenimento ter passado a ser mais importante do que a notícia, né? É o fenômeno que eu chamo já há alguns anos da laifertização da imprensa esportiva, né? Vamos fazer gracinha, né? Imagina falar do Daniel Alves na hora do almoço, a garotada vem da escola querendo saber do jogo e vamos falar de Daniel Alves. Não, isso não é assunto para nós. É claro que isto é assunto para todo e qualquer jornalista que minimamente queira honrar a profissão. Mas o que tem de jornalista calado? O William não é apenas jornalista calado. O que tem de parça calado? Este rapaz, este Daniel Alves, não se esqueça, foi levado para a Copa do Mundo pelo Tite porque transcendia o futebol. Porque era bom de elenco, né, Juca? Segundo ele era bom de elenco, né? Bom de elenco. Quer dizer, ele era o cara, a melhor companhia possível para o Neymar, não é? Você não tenha dúvida, outro dia eu escrevi isso, William. Veja você que situação. Veja, vamos fazer aqui uma pequena rememoração. O Brasil teve o primeiro capitão de seleção brasileira a levantar a Copa do Mundo, aliás, foi o primeiro a fazer o gesto de levantar a taça, foi Ilderaldo Luiz Bellini, em 58, na Suécia. O segundo foi Mauro Ramos de Oliveira, em 62, no Chile. O terceiro foi Carlos Alberto Torres, em 70, no México. Esses três capitães viveram e morreram uma vida absolutamente límpida. Em 94, quem levantou a taça foi o Dunga. Levantou a taça e aproveitou para xingar os seus críticos. É o primeiro caso de alguém que levanta a taça xingando. Depois, o quinto foi o Cafu, em 2002, no Japão. Está endividado até o pescoço, com a porção de credores correndo atrás dele. Diante do ex-capitão genocida, só me resta dizer que não se fazem mais capitães como antigamente. Porque os capitães do Tri eram uns. De lá para cá, houve uma degradação. Agora, o Daniel Alves poderia ter sido o capitão a levantar a taça do hexacampeonato. Porque ele foi para lá para isso. Não se esqueça, contra Camarões, que o Thiago Silva não jogou, ele foi o capitão. E você não tenha dúvida,
Se o Brasil tivesse ido para a final e estivesse ganhando a final com uma certa tranquilidade, o Tite colocaria em campo para dar a volta olímpica e erguer a taça. Porque esse era o objetivo, né, do jogador mais campeão, cujo título que falta na carreira é o de campeão mundial. Não se esqueça, o levaram para a Olimpíada, o vovô da seleção olímpica, para ser campeão, né? Então, isso revela essa cultura do futebol, que é uma cultura de esgoto, e que tem que ser denunciada. Não pode passar impunemente. E esses caras têm que vir. Quer dizer, será que o Tite vai ficar calado esse tempo todo? Não vai dizer, errei, desculpe, realmente ele transcende o futebol, mas é no mau sentido. Não é no bom sentido. Agora, William, como é que alguém convive com um cara como esse e não percebe isso, que era tão evidente, por todas as declarações que sempre deu, por ser sempre uma figura arrogante, de se julgar acima do bem e do mal. Agora, é quase inevitável, né, William? Todos eles acabam sendo pegos. Né? É você lembrar daquela gente discursando no dia do impeachment da Dilma Rousseff. Né? Pela pátria, por Deus, pela família, contra a corrupção, um a um foi caindo. Um a um. Por roubo, por violência, por feminicídio, enfim, por diversas razões, as mais diversas. Por racismo, as mais diversas. Quase nenhum sobrou. Né? E é disso que nós temos que nos livrar nesse esforço de reconstrução do Brasil. A gente fica cada vez mais difícil usar a camisa da seleção brasileira, né, Juca? Pois é uma pena, né? Porque a gente precisa resgatar essa coisa, né? Não deixar na mão deles, né? O verde e amarelo, o hino do Brasil, que pertence a todos nós, não pertence a eles, mas eles fizeram uma exploração disso aí. Veja que coisa, né? Outro dia a CBF repudiou, né? Depois de 8 de janeiro, repudiou que se use a camisa da seleção para atos terroristas. Mas só repudiou agora, já no governo Lula. Né? Durante todo o governo do genocida, calou diante disto. Né? O atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tem até a desculpa de dizer que ele é presidente muito recentemente. Então, não tinha tido a oportunidade para revelar a sua posição e está fazendo isso agora. Muito bem, mas o fato é que a CBF calou, né, desde 2013, quando isto começou, essa exploração pela extrema-direita da camisa da seleção, a CBF permaneceu calada. Não é à toa, né, William? Você olha os 4 últimos presidentes da CBF. Ricardo Teixeira, banido do futebol. José Maria Banin, banido no futebol. Marco Polo Deonero, banido no futebol. Sendo que o Marinho pegou prisão nos Estados Unidos por causa do FIFA Gate. Foi solto graças à Covid. Marco Polo Deonero e Ricardo Teixeira não podem sair do país, que a Interpol prende. Rogério Caboclo, posto para fora da CBF por assédio sexual, né? Contra funcionárias da CBF. Então, veja que as coisas não acontecem por acaso. Juca, deixa eu trazer um último tema para a gente aqui, só deixar eu sou a pessoa que sempre traz dicas culturais aqui, viu, Juca? Assistam o documentário FIFA Uncovered, tem no Netflix. Este que vos fala aqui ao meu lado é um dos entrevistados desse documentário, fala sobre tudo isso que o Juca falou, viu? Assistam o documentário, depois fale aqui nos comentários. Juca, deixa eu trazer um último tema para a gente encerrar o ICL Notícias de hoje. A gente está falando sobre impunidade, é importante lembrar as grandes tragédias desse país, e muitas delas acabam passando impunemente. No caso de Brumadinho, parece que, pelo menos, os responsáveis vão ser punidos, né? Foram denunciados e devem ser punidos. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho,
em janeiro de 2019. Inclusive, a gente completa hoje o triste aniversário dessa tragédia, né? Foi no dia 25 de janeiro de 2019, há 4 anos atrás, deixando 270 pessoas mortas e 3 ainda desaparecidas. Todas as pessoas físicas foram denunciadas por homicídio qualificado, né? Por 270 homicídios qualificados, crimes contra a fauna, crimes contra a flora e crime de poluição. Já as empresas Vale e Tufsud foram denunciadas pelos crimes contra a fauna, contra a flora e crime de poluição. A gente espera que, pelo menos, essa das tristes tragédias da história desse país tenha um final com os responsáveis punidos, né, Juca? William, faço um paralelo. Eu disse, minutos atrás, que este caso do Daniel Alves pode ter, pelo menos, né, coitada desta mulher, porque ela não nasceu para ser marco de um absurdo como este, do sofrimento que ela certamente está passando, mas que isso seja exemplar para que não aconteça mais daqui para frente. Este caso de Brumadinho tem o mesmo significado se você pensar a questão do desrespeito ao meio ambiente. Porque, em última análise, o que matou tanta gente em Brumadinho foi o capitalismo selvagem, absolutamente despreocupado com as questões ambientais, absolutamente despreocupado com a questão da segurança das populações vizinhas, né, à exploração, com barragens que já estavam para lá de Marrakech e que a ganância impedia que se reformasse, que se reforçasse e que se olhasse para o meio ambiente com os olhos de quem não quer destruir a natureza. Que paguem por isso, né? A gente sabe, William, sem ilusões, que pagarão caríssimo, estão pagando caríssimo, para advogados de primeiríssima linha, né, para levar esta impunidade o maior tempo possível, mas nós, como sociedade, temos de estar vigilantes, como temos de estar vigilantes em relação a essas ONGs, né, que receberam quase R$1 bilhão do governo genocida, né, como temos que estar vigilantes para punir os responsáveis, né, pelo genocídio dos Yanomami, né, e abrir os olhos do Brasil, né, para quem ainda faz o discurso de dizer que as fotos que nós vimos dos Yanomamis são fotos de venezuelanos fugidos da Venezuela, né? Porque quem acredita na Terra plana, quem acredita no genocida, é capaz de acreditar nisso também, né? Então, nós temos uma tarefa enorme no sentido da reconstrução do Brasil, que passa por isso. Não nos esqueçamos, William, 58 milhões de brasileiros votaram neste genocida. Juca, obrigado por ter compartilhado amanhã deste feriado de São Paulo aqui comigo. Boa sorte para o meu Palmeiras daqui a pouco, né, na final da Copinha. Olha, vou mostrar para você a frase que está cunhada no chamado Mural dos Fiéis, tá? Eu ganhei eu ganhei esse quadrinho. Eu não sei de quem, alguém realmente com espírito muito gozador, né? Muralha dos Fiéis, Juca Kfouri. O grande problema de São Paulo é não se chamar Corinthians. E eu hoje, como a família da minha mãe é todinha de Minas Gerais, e o América precisa de uma alegria. Deus salve a América, tá, William? Eu espero que você veja um grande jogo, mas que, desta vez, o menor ganhe, tá? Eu tenho essa tendência a torcer por quem é menor. Beijão, Juca. Bom dia para você, bom resto Outro para você, William. Obrigado. Pessoal, amanhã o nosso super... Opa, calma. O Edu entrou. Já entrou o Edu. Já entrou o negócio. Pessoal, vou agradecer aqui a gente encerrando o ICL Notícias nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, um formato especial hoje, formato de live por conta do feriado. Lembrando que amanhã a gente está de volta no estúdio,
No ICL Notícias, a gente vai ter a participação do Edu, do Calerron, da Cristina Serra, do Gessé Souza, do Jamil Chad, do Guilherme Amado, e este que vos fala estará amanhã também na bancada do ICL Notícias da manhã para trazer os principais assuntos do dia. Amanhã a gente vai ter um convidado muito especial, nós vamos falar com o Marcelo Pimentel, militar aposentado, que vai falar sobre o presidente Lula e a relação com os militares. Então a gente se vê amanhã a partir das 8 horas da manhã aqui no ICL Notícias. Um beijo para vocês, bom feriado para quem for de São Paulo e boa quarta-feira para quem for do resto do Brasil. Acompanhe agora um videozinho, agora sim, falando sobre o mapa da mina. Tchau, gente, valeu!